E aí, galera, tudo certinho? Voltamos para a segunda parte da nossa aula sobre espaço urbano, na qual trataremos de conceitos importantes da geografia urbana para que a gente possa analisar a organização da lógica das cidades. Começaremos então pelo conceito de conurbação, que se refere a um conjunto de cidades ou municípios interligados pela expansão periférica ou horizontal da malha urbana, que ocorre geralmente ao longo de um eixo viário. Mas e aí, Mirélio? O que esses termos complicados querem dizer? Que a conurbação, gente, nada mais é do que o fruto do crescimento das cidades para os lados, de forma que em algum momento essas cidades acabam se encontrando e se integrando, como vocês podem ver no exemplo do slide. A expansão das cidades A e B faz com que elas encostem uma na outra, e assim surge a área C, que representa a conurbação entre as duas, de forma que passa a ser difícil, inclusive, delimitar onde começa uma área urbana e termina a outra. Para ficar mais fácil, pensem no bairro em que vocês moram. Agora lembrem de um bairro que é adjacente, ou seja, que fica ao lado do seu. Você saberia me dizer exatamente onde começa um e termina o outro? Se a sua resposta for não, e provavelmente é, você conseguiu entender a lógica do processo de conurbação. Já a região metropolitana pode ser conceituada como um conjunto de municípios conurbados e integrados socioeconomicamente a uma área central, que é representada por um município núcleo, que também pode ser chamado de cidade-mãe. Esse município núcleo possui capacidade de polarizar, ou seja, influenciar e atrair fluxos dos demais municípios do entorno para si. Dessa forma, esse município núcleo configura o que nós chamamos de metrópole. Uma região metropolitana pode ser criada por meio de uma lei estadual e seu nome vai ser uma combinação da palavra grande com o nome da sua cidade-mãe, da sua metrópole. A região metropolitana, por exemplo, que tem o município do Rio de Janeiro como cidade-mãe, é a região do Grande Rio. Já a região metropolitana, que tem o município de São Paulo como centro polarizador, é a região da Grande São Paulo. A análise do funcionamento e dos fluxos de uma região metropolitana é importantíssima para a elaboração de um planejamento urbano eficaz, já que a partir dela é possível gerir de forma eficiente os recursos para cada parte do Estado, de forma que a cidade núcleo não fique sobrecarregada em relação à demanda de serviços de toda a região metropolitana e que o desenvolvimento da mesma aconteça de forma equalizada. As RIDs são as regiões integradas de desenvolvimento, que também são regiões metropolitanas. Mas os municípios que compõem as RIDs se situam em mais de um estado e, por causa disso, elas são criadas por lei federal. O objetivo da RID é promover o desenvolvimento de uma porção do território com articulação das três esferas de poder: a municipal, a estadual e a federal. Podemos citar como exemplo a RID do Distrito Federal em torno, que engloba municípios do Distrito Federal, de Goiás e Minas Gerais. A RID de Juazeiro e Petrolina, que engloba municípios dos estados da Bahia e de Pernambuco. E a RID Grande Teresina, que engloba municípios dos estados do Maranhão e Piauí. O conceito de megalópole surge a partir do momento em que duas ou mais metrópoles se interligam. No entanto, há uma divergência sobre o assunto, já que alguns estudiosos defendem que para ser megalópole precisa haver conurbação entre as metrópoles, enquanto outros falam que essa conurbação não é necessária se houver integração por meio de modernas redes de transporte e telecomunicações. A primeira megalópole a se estruturar no mundo fica no nordeste dos Estados Unidos e se estende de Boston até Washington, ganhando o nome de Boss-Wash, e tendo Nova York como uma das cidades mais importantes. Assim, chegamos a uma discussão que ainda não foi resolvida entre os geógrafos. Rio de Janeiro e São Paulo juntas configuram uma megalópole? Para os que acreditam que apenas uma forte conexão pelos sistemas de transporte e telecomunicações entre as duas metrópoles basta, sim, elas configuram uma megalópole. Para os que defendem que há necessidade de conurbação para que exista uma megalópole,
Rio de Janeiro e São Paulo são uma megalópole em construção. Mirelle, e se isso cair no vestibular? Você vai usar o bom senso e analisar o enunciado da questão para entender por qual dos dois caminhos ela quer que você percorra. No entanto, a maior parte dos vestibulares trabalham com a ideia de que Rio de Janeiro e São Paulo são uma megalópole em construção. O conceito de megacidade vem associado a aspectos quantitativos e, segundo a ONU, configura uma aglomeração urbana com 10 milhões de habitantes ou mais. Vale ressaltar que não é possível estabelecer uma relação direta e estreita entre o total de habitantes e o grau de desenvolvimento da cidade, já que existem megacidades altamente desenvolvidas, como Tóquio, no Japão, e Nova York, nos Estados Unidos, e outras pobres, como Lagos, na Nigéria. Todavia, podemos identificar um padrão de elevada concentração de megacidades na Ásia e uma tendência de aumento da concentração das megacidades na periferia do sistema capitalista. Uma cidade global é aquela que tem capacidade de polarização mundial, ou seja, que é um nó da rede global que se desenhou após a terceira revolução técnico-científico-informacional na década de 70. Ela representa uma cidade que possui conexão com diversas partes do mundo e que, por isso, tem grande poder de mobilização e influência dos pontos de vista econômico e cultural, por exemplo. Assim, definimos cidades globais a partir de aspectos qualitativos, como a grande concentração e movimentação de capitais, geralmente associadas a bolsas de valores importantes para a economia mundial, redes de transporte e telecomunicações bem desenvolvidas, amplas e estruturadas, que permitem a entrada e saída de um grande fluxo de bens, pessoas, informações, capitais e mercadorias, presença de centros de decisões, convenções e eventos, sedes ou filiais importantes multinacionais, produção de ciência e tecnologia por meio de universidades de grande porte e presença de tecnopolos. E aí eu pergunto, vocês acham que todas as cidades globais possuem essas características e na mesma intensidade? Claro que não, né, gente? É por isso que o Departamento de Geografia de uma universidade no Reino Unido criou uma classificação que nivela as cidades globais, como vocês podem ver na tabela à direita. Os níveis existentes são alfa, beta e gama, que, como mostra a tabela, se dividem em outros subníveis. As duas cidades mais influentes do mundo são Nova York e Londres, que entram na categoria de alfa++. Podemos citar outras que possuem alto grau de polarização, como Hong Kong, Paris, Singapura, Xangai, Milão, Tóquio, Pequim. E no Brasil, gente, existem cidades globais? Sim, a gente pode falar que São Paulo é uma cidade global e que, inclusive, num estudo recente, foi considerada a cidade mais influente da América Latina, ficando conhecida como o coração econômico da América do Sul. E o Rio de Janeiro é uma cidade global? Essa classificação feita por Londres, sim, o Rio de Janeiro é uma cidade global que está na categoria beta-. Então é isso, pessoal. Terminamos por aqui a segunda parte da nossa aula sobre espaço urbano. Espero vocês na próxima para a gente finalizar esse assunto juntos, tá certo? Um beijo.